Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, ministros das Relações Exteriores da União Europeia reúnem-se no Chipre para debater possíveis negociações com a Rússia, enquanto a Ucrânia pede que a Europa atue como mediadora devido ao foco dos Estados Unidos no Irã. Espera-se que os ministros europeus discutam as pré-condições para possíveis negociações e qual seria o objetivo da Europa caso o bloco decida entrar em negociações. O Kremlin afirmou recentemente que o presidente russo Vladimir Putin está aberto a negociações com a Europa, enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem pedido publicamente que a Europa faça parte do processo diplomático. Cresce o temor em capitais europeias de que a guerra ultrapasse as fronteiras da Ucrânia e Vladimir Putin expanda o conflito. Recentemente, a Rússia fez declarações contra alguns países bálticos, ameaçando bombardear centros de tomada de decisão na Letônia e acusando o país de abrigar operadores de drones ucranianos. Alarmes de ataque aéreo soaram na Lituânia na semana passada, após drones russos suspeitos se aproximarem da Bielorrússia. A chefe do Serviço de Inteligência Externa da Rússia, o SVR, agora acusa a OTAN de se preparar para um grande conflito no leste, invertendo a narrativa. Para aprofundar o tema, temos a tenente-general aposentada Ben Hodges, ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa, de Frankfurt. General Hodges, as autoridades europeias podem estar preocupadas, mas isso é realmente uma ameaça da Rússia? Eles já vêm testando a determinação da OTAN ao colocar aeronaves no ar, mas aumentando ainda mais, correndo o risco de uma escalada real com os países da OTAN. A Rússia pode se dar ao luxo disso neste estágio da guerra? Bem, Nicole, eu acho que o que a Rússia está fazendo é tentar assustar os países europeus para que deixem de apoiar a Ucrânia. O apoio material, assim como o apoio diplomático, o apoio técnico, são essas as coisas que a Rússia gostaria que deixassem de vir da Europa. Mas os europeus entendem que a Rússia sempre vai ameaçá-los. E eles também entendem que a melhor maneira de se protegerem de um ataque russo é a Ucrânia conseguir derrotar a Rússia. Então não acho que eles vão se assustar ou se deixar intimidar por essas últimas ameaças russas. Para debater um possível papel diplomático na guerra. O que mudou até agora? Houve a reunião dos ministros das Relações Exteriores em Chipre para debater se querem se envolver e quais seriam as linhas vermelhas. Mas por que agora? Por que eles estão se sentando à mesa de negociações ou sequer discutindo a possibilidade de fazê-lo? Bem, eu acho que parte disso, claro, é que eles reconhecem que os Estados Unidos se afastaram dessa questão. Quer dizer, o secretário de Estado Rubio disse outro dia que se outra pessoa quiser assumir, pode ficar com isso. Então, total abandono de liderança por parte desta administração dos Estados Unidos. E, novamente, os europeus entendem que é do próprio interesse deles ajudar a trazer uma conclusão bem-sucedida para esta guerra, com a Ucrânia derrotando a Rússia. Sinceramente, nunca entendi por que os europeus não estavam envolvidos. E de uma forma mais significativa nos esforços diplomáticos até agora. Porque estava claro que a abordagem do governo Trump era muito favorável a... Estava adotando a perspectiva russa, digamos assim, o que não seria um bom resultado para a Europa. Então, essa é a decisão correta dos líderes europeus de intervir e liderar as negociações, porque eles vão ter que lidar com as consequências. Você diz que não há necessariamente uma ameaça real da Rússia invadir alguns desses países da OTAN. Mas e quanto ao restante da Europa? Não faz parte da OTAN nem da União Europeia e foi invadida pela Rússia no início dos anos 2000. Refiro-me à Geórgia. A Geórgia pode ser o próximo alvo, pois muitos analistas veem isso como uma ação de baixo risco para Putin, que poderia mostrar alguma força do Kremlin no momento em que ele precisa disso. Bem, não, é uma ótima pergunta. Mas, na verdade, os russos, se você pudesse distanciar um pouco disso, os russos estão realmente em guerra com a Europa e com o resto dos seus vizinhos. Quer dizer, eles não pensam nisso necessariamente em termos de conflito cinético, mas eles usam de tudo, desde ameaças até espionagem, sabotagem, desinformação e ameaças de uso de armas nucleares para intimidar seus vizinhos. As violações do espaço aéreo por drones
a destruição de cabos submarinos e dutos. Essas são as coisas que eles vêm fazendo contra a Europa Central e Ocidental nos últimos anos. E, portanto, até que as nações descubram como reagir para impor consequências ao Kremlin, isso vai continuar. Eu realmente acho possível que eles possam se voltar para a Geórgia, sabe? Mas, para ser honesto, eles já têm um governo amigável no poder com o Partido Sonho Georgiano, que é o partido governante na Geórgia. Então, eu não sei qual seria o benefício de usar força adicional lá. Eles já ocupam 20% da Geórgia. Então, eu não sei o quão provável isso é. Você mencionou que países europeus devem adotar uma postura mais firme diante da Rússia. O que exatamente seria isso? E neste estágio, isso precisa envolver algum tipo de mensagem militar. Então, se as negociações não vão funcionar... Bem, algumas coisas estariam no topo da minha lista. Número 1. Declarar como política que esse é o estado final estratégico desejado pela Europa. Que a Ucrânia seja capaz de restabelecer suas fronteiras de volta às fronteiras internacionalmente reconhecidas de 1991, o território soberano da Ucrânia. Faça disso a política, ou faça disso a estratégia, e então você pode criar políticas que ajudem a Ucrânia a alcançar esse objetivo. Número 2. Pare de permitir que esses navios ilegais da frota fantasma russa, transportando petróleo sob sanções, saiam pelo Mar Báltico. Pare com isso. Esse petróleo é o que vai para a China, Índia, Turquia e alguns outros países, e é isso que financia a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A maior parte passa pelo Mar Báltico. Uma parte também passa pelo Mar Negro. Isso é algo que teria um impacto imediato na capacidade da Rússia de continuar a guerra. Obrigado, Tenente General aposentado Ben Hodges, por estar conosco na I-24 News English para debater o tema. Obrigado pelo privilégio. O presidente russo Vladimir Putin visitou Astana hoje para se reunir com o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, com jatos desenhando a bandeira russa no céu na cerimônia de boas-vindas. Mas a manchete mais importante é energia. Rússia e Cazaquistão assinaram um acordo para construir a primeira usina nuclear do Cazaquistão perto do lago Balkhash. O Cazaquistão já é o maior produtor de urânio do mundo, mas debate a energia nuclear há décadas, especialmente devido à sua dolorosa história com os testes nucleares soviéticos. Embora o projeto deva custar cerca de 15 bilhões de dólares, com a Rússia supostamente financiando cerca de 85% por meio de crédito à exportação, o Cazaquistão agora afirma que quer 2,4 gigawatts de capacidade nuclear até o ano de 2035.